Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 8 de junho, agora na Espanha, 20 horas e 46 minutos, no Brasil, 15h46 da tarde. Gente, a BTC aqui nos 5 minutos, acho que tá ameaçando romper essa LTB que estava aprisionando ela no bico dessa cunha. Na minha leitura, já meio que rompeu aqui, ó. Se a gente linkar todos esses topos descendentes, ó, já houve o rompimento. Aqui, ó, nesse corpo real de 40 minutos atrás, a gente rompeu, chegou a fazer a máxima em 69,470 e ela agora está basicamente transitando por cima dessa LTB que estava aprisionando ela no bico dessa figura triangularizada. No gráfico de 6 horas, a gente desenhou mais um corpo real levemente vendedor. Eu vou até inibir aqui a base do nosso triângulo para vocês verem o quão tímido é esse corpo real vendedor, que talvez seja o último dessa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sexto e último, provavelmente, corpo real vendedor. Depois desse belo ímpeto vendedor, o RSI estocástico já fez cruzar a exponencial curta contra lenta de baixo para cima. Agora a tendência é que isso aqui avance para os quadrantes mais tópicos da métrica. Gente, eu volto a reportar aos senhores. Se o DXY amanhã, na virada da VWAP de domingo para segunda, amanhecer lateralizado ou caindo, pode até cair bastante, porque eu já vou falar dos fatos. Vai ter reunião do board do Fed essa semana, entre os dias 11 e 12 de junho, e agora, no final de semana, teve membro do board do Fed dando conta de que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, pode sim iniciar o corte da taxa básica de juros, mesmo com a inflação nesse patamar. Já vou falar dos fatos. Essa declaração provavelmente vai influenciar a abertura do DXY para baixo. Se o DXY amanhecer na segunda-feira tombando forte, os senhores podem ter certeza que a BTC avança para cima de 72 mil dólares, que passou a ser o nosso platô. Aqui no 6 horas, deixa eu botar no gráfico de 6 horas, aqui no 6 horas, 72 passou a ser o nosso platô. A gente havia testado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi o 7º teste. O último teste foi ontem, dia 7 de junho. Chegou a bater 71.997, 72 basicamente. Faltou 3 dólares para 72. Aí vieram os dados de emprego nos Estados Unidos. Praticamente 100 mil novos empregos a mais do que o mercado esperava. Isso deixa o Banco Central pressionado para postergar o aumento na taxa básica de juros. Resultado, a BTC agulhou para 68.420. Mas isso acabou deixando o book mais leve. Os super alavancados foram eliminados do mercado. E agora a BTC tá livre, leve e solta para buscar 72. Só que nessa pernada é muito provável que o market cap das altcoins avance para além de 1,27 tri. Agora eu vou pular para o market cap das altcoins. Vocês vejam que aquele último topo em 1,27 tri provavelmente vai ser superado nesse retorno da BTC a 72. Se transpassar 1,27 tri, facilmente o market cap das altcoins explode para 2 trilhões. Essas altcoins de alta octanagem que os senhores acham que estão corrigindo e ostentaram efetivamente um mini cenário de terra arrasada ontem. Mas para quem acha que essas altcoins enveredaram por um viés de baixa, os senhores estão... Para quem acha isso, eu lamento informar que é um ledo engano. Não tenham dúvidas e não se enganem que essa pernada impulsiva das altcoins vai fazer romper o último topo em 1,27 tri e elas vão disparar para praticamente 2 trilhões. As altcoins vão brilhar, a dominância está em vias de desabar. Essa é a hora para... Na verdade, esse momento precisa ser aproveitado com sabedoria. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa talvez tenha sido a última agulhada antes da gente iniciar essa onda 5 em direção a 100 mil dólares. É muitíssimo provável que a próxima pernada de alta para as altcoins inicie esse pump parabólico em direção a 2 trilhões. A dominância está em vias de desabar. Tem muito analista depois dessa queda de ontem, 7 de junho, reportando viés de baixa, que a BTC vai voltar para 58. Tem gente falando em 42.
Gente, isso é uma insanidade. O mundo cripto, apesar desse cenário temporário de terra arrasada, provavelmente desenhou a última agulhada, a janela temporal de oportunidades para poder surfar essa mega onda de prosperidade e poder surfar 1 vezes 10, 1 vezes 15, tá se fechando. Se o sujeito agora, a VAX tá valendo 32, comprar a VAX a 70, ele só vai surfar vezes 6, talvez vezes 5. Se ele entrar agora, ele consegue, talvez consiga 1 vezes 10, 1 vezes 15. Só que se a gente baixar para as middle caps e para as small caps, aí, meus amigos, vai ser uma festa de vezes 20. Só que tem gente ainda não enxergando o viés de alta que a BTC está desenhando. A longevidade dessa acumulação em torno da última máxima do ciclo anterior, que é 69 mil, não encontra paralelo. Gente, eu volto a afirmar aos senhores, a BTC tá pesada porque a gente tá, na verdade, orbitando esse patamar aqui, que foi o topo do último ciclo. Então a gente namora ali, chegamos a avançar para 72, chegamos a fazer 73,777, depois a gente fez 72,797, na semana que começou em 8 de abril, ontem chegamos a bater 71,997. Gente, na verdade, o que está acontecendo é aquela típica acumulação que antecedeu o Mega Bull Run de 2017, que a BTC ficou namorando ali o 1.000, 1.100, 1.000, 1.100, várias semanas, de repente a BTC explodiu para 20 mil, que foi o topo do Bull Run de 2017, 2018. Isso vai se repetir. E eu volto a insistir com os senhores, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É uma insanidade o sujeito não estar embarcado do mundo cripto nesse presente momento. No diário segue o nosso padrão, xícara alça, vocês vejam que a BTC, basicamente, mesmo com toda a violência da agulhada de ontem, mal perdeu a mediana do canal de Keltner. Ou seja, a BTC ora circula por cima das 3 linhas, ora circula pela banda superior. Como alguém em sã consciência pode defender um viés de baixa para um ativo que ou está transitando por cima das 3 linhas do canal ou pela banda superior do canal? Ou seja, gente, não há dúvida, na projeção a nebulosidade esverdeada está abrindo a chamada boca de jacaré. Não há dúvida nenhuma de que a gente vai explodir para 100 mil dólares a qualquer momento. Na seara fática, o Goldman Sachs mandou uma análise para os seus clientes no fim de tarde, na sexta-feira, dando conta de que a BTC tende a se tornar um banco central paralelo planetário à medida que o sistema Fiat soberano falhar. O que eu quero dizer com o sistema Fiat soberano falhar? Nunca, eu tô dizendo nunca na história, a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos foi tão bizarra. No auge da pandemia, naquela pandemia em que os governos de 2020, que os governos ficaram mandando dinheiro para as pessoas, no caso do Brasil, teve auxílio isso, auxílio aquilo. Nos Estados Unidos, eles mandaram cheques de 10, 15, até 20 mil dólares para as pessoas, porque elas não podiam sair de casa. O M2 global chegou a bater 104 trilhões. E nesse presente momento em que eu vos falo, está em 103 trilhões. Depois de 23 semanas, o M2, o Money Supply, o Money Measure norte-americano, agora voltou a subir. É a segunda semana consecutiva que isso voltou a se expandir. Essa é a principal força motora de expansão do market cap da BTC. O Money Measure, a quantidade de riqueza impressa por estados soberanos. Isso é, com certeza, o maior esquema Ponzi da história. Não existe nenhuma divisa Fiat soberana que não caminhe para o colapso. Vocês podem pegar todas as divisas de todas as potências, todas caminharam para o colapso. A inflação é a única realidade que guia as divisas emitidas por estados. As pessoas acham que a arrecadação tributária é a maior fonte de receita dos estados, mas não é. A maior fonte de receita dos estados é a possibilidade de imprimir ad infinitum riqueza, que obviamente essa é a maior fonte de expropriação, porque o sujeito, ele tem lá o salário dele em reais, só que o governo garante a ele uma única coisa, que ele vai perder
no caso do Brasil, pelo menos ele vai perder 10% ao ano daquilo lá. E depois de 7, 8 anos, ele consegue um aumento de 20% com o seu patrão. É uma piada. E isso aqui é, sim, a maior fonte de receita de estados soberanos. E depois da crise do subprime, onde basicamente o balanço patrimonial do Fed estava em 700 bi, e quando acabou a crise do subprime, já que eles salvaram praticamente todos os bancos, só deixaram o Lehman Brothers quebrar, depois da crise do subprime, aquilo catapultou para 4 trilhões e hoje o balanço patrimonial do Fed está avançando para cima de 10 trilhões e em pouquíssimo tempo a gente vai ter a bizarra situação de um banco central norte-americano tendo um balanço superando o próprio PIB, superando a própria capacidade de geração de riqueza dos Estados Unidos da América. É esse colapso ao qual o Goldman Sachs está se referindo. E a postura pró-cripto do Donald Trump já lhe garantiu 12 milhões de dólares em doações criptográficas. E o mega investidor Anthony Scaramucci, da Skybridge Capital, outra gigante do mundo TradeFi, disse que por todas as contas, por todos os ângulos em que ele analise a BTC, é impossível ela não bater 700 mil dólares nesse ciclo. Eu acho, particularmente, que 700 mil nesse ciclo está um pouco esticado. Poderia bater algo entre 350 e 450. 700 mil levaria a BTC para praticamente flipar o market cap de todo o ouro conhecido no planeta. Eu acho que isso só vai acontecer no próximo ciclo, porque aí esse vaticínio aqui do Goldman Sachs já vai ser uma realidade. Basicamente, ninguém mais vai querer fazer poupança e nem usar os dólares norte-americanos como divisa de reserva global, porque o dólar está caminhando para virar a maior piada planetária dos últimos 150 anos. Com certeza, o dólar enveredou por uma espiral da morte, está acelerando forte para bater a 300 por hora contra um muro de concreto, e esse vaticínio do Goldman Sachs só dá conta de que, com certeza, não nesse ciclo, no próximo ciclo, essa projeção do Anthony Scaramucci com certeza vai se concretizar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, 3 ações somente do índice S&P é responsável por 20% da capitalização de todo o S&P, que envolve mais de 500 empresas. Em outras palavras, essa reportagem dá conta de que nunca o índice foi tão dependente de tão poucas empresas. E a reportagem fala mais. Um veterano de Wall Street defende a busca de valores, de aporte de valores em outras ações que não sejam tão capitalizadas assim. Eu explico. Se a gente colocar dentro dessa conta não só as 3 maiores empresas que representam 20% do índice, que é basicamente Microsoft, Nvidia e Apple, a Nvidia flipou a Apple semana retrasada e vai flipar a Microsoft até o final do ano, essas 3 empresas, elas representam 20% de todo o índice S&P, de toda a capitalização do índice, só que o mais bizarro dessa conta é que se a gente colocar as 7 magníficas, não só Microsoft, Nvidia e Apple, colocar Meta, Alphabet, Google, Amazon e todo o seu gigantismo que envolve AWS, Amazon Web Services, enfim, se colocar as 7 magníficas, elas representam basicamente quase 50% do índice. Isso, segundo alguns analistas, é um indício forte de que todo mundo TradeFi pode estar à beira de um colapso. Mas a própria reportagem dá conta de que esse colapso vai demorar bastante ainda. Pode demorar 3, 5, até 10 anos. Mas com certeza essa grande distorção, vamos por assim dizer, vai ser corrigida. Nunca na história do mercado aberto norte-americano, tão poucas empresas representaram basicamente a metade da capitalização de todos os índices. Então, não é só o S&P, o índice Nasdaq 100 também passa por isso. Enfim, essa distorção só vai aumentando. Com o gráfico da Nvidia escalando rumo ao infinito, essa distorção só vai aumentando. E basicamente, hoje, em 8 de junho de 2024... em junho de 2024, basta que Apple ou Nvidia suba
para que o índice suba. Ou seja, o índice nem reflete mais o que está acontecendo com a gênese das ações, só reflete o que está acontecendo com as Big Techs. Enfim, é o novo normal. E membros do board do FED reportaram esse final de semana que o FED pode sim iniciar a redução da taxa básica, mesmo com a inflação alta. A gente vai saber o final dessa história na reunião que vai acontecer do board do FED, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de junho, agora na próxima semana. E a gente vai ter uma luz sobre quando o corte da taxa básica vai começar. Os economistas que ouviram da boca dos membros do FED esse final de semana essa ponderação, eles estão divididos não sobre se haverá corte em 2024, mas quantos cortes. Ou seja, gente, é possível que o DXY amanheça tombando na segunda-feira. E tem gente ainda desembarcado do mundo cripto. Eu volto a reportar aos senhores. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque é uma absoluta insanidade os senhores ficarem desembarcados nesse presente momento. E Israel resgatou 4 reféns num ataque a Gaza que, segundo o Hamas, teria matado mais de 210 palestinos. Gente, se essa informação for verdadeira, o Hamas é um grupo terrorista que usa a população civil palestina como escudo. Se Israel ceifou toda essa quantidade de vidas, na verdade, o responsável por essas mortes e que acabou por cometer crimes de guerra é o próprio Hamas, que usa grandes concentrações de população civil para construir túneis e se esconder embaixo de hospitais, de escolas, de asilos. Ou seja, é bizarro o que está acontecendo. Debaixo da população civil, eles praticam uma série de crimes e quando Israel tenta o resgate ou tenta atacá-los, Israel basicamente é acusada de baixas civis, quando quem usa civis como escudo é o próprio Hamas, que é um grupo terrorista. Enfim, essa reportagem ela é meio tendenciosa, mas não coloca claramente todos os fatos. Quem faz uso da população civil como escudo, com certeza é o Hamas. Gente, a BTC aqui no 6 horas está acumulando forte. É talvez o último corpo real vendedor dessa pernada corretiva. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 72 mil dólares. Eu ouso afirmar aos senhores, quem tá de fora do mundo cripto, quem não tá aportado, vai perceber que nessa pernada aqui, em que a BTC vai estressar de novo 72 mil dólares, é muito provável que o market cap das altcoins avance para além daquele último topo em 1,27 tri. A gente vai desenhar o caminho em direção a 2 trilhões de dólares. E aí vai formar um pullback, que vai ser basicamente o patamar da alta do último ciclo. E aí depois, meus amigos, é chapéu pro palhaço. A BTC explode para um patamar acima de 8 trilhões. Quem viver verá. Não subestimem o que está acontecendo. Nunca, em todos os ciclos quatrienais da BTC, tantos fatores confluíram para um bull run tão violento. Não é só a tokenização de ativos no mundo TradeFi, não é só a abertura de capital no mundo TradeFi de emissoras de stablecoins, como é o caso da Circle, da USDC, que vai abrir o capital na Nasdaq e toda aquela grana do IPO vai ser cunhada na rede ETH, na rede BSC, na rede Tron, como o token TRC20, ERC20 ou BEP20, vai inundar de liquidez as DeFis. Os outros ciclos não foram concomitantes à aprovação de ETFs, de ETH e de BTC. Os outros ciclos não foram concomitantes a uma simbiose absolutamente violenta e revolucionária entre a AI e o consenso Proof of Work de criptoativos. Tudo isso vai turbinar o mundo das altcoins para 8 trilhões de dólares. Quem viver verá, tá bom, pessoal? Eu volto a alertar, quem ainda não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus, grande abraço.